Boa noite, pessoal. Dando início aí a mais uma live, sejam todos bem-vindos. Tanto quem estiver ao vivo participando na nossa live, também com quem estiver assistindo a gravação dessa live, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início aí a mais um tema. Deixa eu só ajustar aqui minha câmera. Beleza. Bom, pessoal, essa live de hoje então, é aquela live que teríamos semana passada, que tivemos que adiar, e hoje chegou o dia aí do nosso encontro, para dar sequência aos temas, que separamos para poder desenvolver ao longo da semana, Então tivemos uma sequência bem interessante com temas muito importantes, para o nosso dia a dia, E prisão mental, que é o tema de hoje, é um tema que agrega aos outros que falamos na semana passada, Quem estiver assistindo a gravação, fica aí a dica para dar uma conferida depois nos outros temas, Falei sobre amor próprio, abuso psicológico, controle, estagnação, E o tema de hoje, prisão mental, faz parte, da sequência desses temas. Quem estiver assistindo esse vídeo e não assistiu os outros ainda, pode dar sequência, que eu trouxe os temas aqui de forma separada, então dá para todos vocês acompanharem de forma independente, eles se completam no contexto, Então vocês podem assistir fora da ordem, depois desse aqui, quem já assistiu o outro pode ver esse, então não tem uma sequência para seguir, Só vai agregar, aí para vocês a junção de todos os temas, Então fica aí o direcionamento para vocês aí que estão assistindo e dando sequência, Quem quiser fique à vontade em assistir. Os vídeos estão gravados no meu canal do YouTube e também no perfil do meu IGVT do meu Instagram, Então quem estiver assistindo pelo YouTube pode conferir também lá no Instagram. Quem estiver pelo Instagram, pode conferir pelo YouTube. Acho que no YouTube é legal para ver gravação, Que é melhor para pausar, para acelerar, para voltar, Eu particularmente gosto de ver no YouTube. Aí fica ao critério de vocês. No Instagram, no meu perfil do IGVT, tem algumas lives, algumas aulas que não estão salvas no YouTube. Eu tentei subir a gravação para o YouTube para deixar lá também, algumas eu não consegui. Então quem quiser seguir os dois, como no YouTube também, se não me engano, acho que tem duas lives lá que não tem no IGVT. Então quem quiser seguir os dois perfis, vai ter acesso a todos os conteúdos. A vantagem do Instagram, que lá também eu posto, periodicamente, a sequência dos futuros eventos, as próximas lives, os próximos temas. Então, quem quiser seguir lá também, dá para ficar atento aos próximos temas. Beleza, pessoal? Bom, então vamos dar início ao nosso tema de hoje, prisão mental. Eu coloquei esse nome na divulgação, prisão mental, mas cabe uma extensão aqui no nome do título, além de extensão de prisão mental, a gente pode colocar também como prisão emocional também, que eu vou abordar bastante no tema de hoje. Os principais aspectos, que geram essa estagnação, ciclos viciosos, condicionamentos, padrões repetitivos na nossa vida, que acabam nos aprisionando em certas situações ou comportamentos ou condicionamentos, ou situações que desejamos dar algum salto e encontramos preso ali em alguma situação. Como eu disse, esse tema está bem próximo com os que foram abordados nos anteriores, principalmente com o de estagnação. Então, está bem de mãos dadas aí os temas também. Vale dar uma conferida também nessa live que está salva também. Bom, pessoal, então, prisão mental. Antes de começar, como sempre, eu venho trazendo bastante exemplos para ilustrar um pouco desse raciocínio, dos pontos de vista. E eu gosto sempre de frisar, principalmente quem não assistiu às outras lives, quem estiver assistindo por essa, eu gosto sempre de frisar alguns conceitos, para a gente não pegar nenhuma informação fora do contexto ou fora do conceito. Então, todo exemplo que eu trouxer é para ilustrar um raciocínio, um conteúdo aqui do assunto que estivemos desenvolvendo. Então, todos os exemplos
não é uma verdade absoluta, tá? Então falei isso nas outras, vou deixar registrado nessa também. Então, o Henrique falou então que prisão mental tem a ver com isso e isso, então eu estou em tal situação por causa disso e disso. Não, viu, pessoal? Então aqui estou trazendo alguns exemplos para ilustrar a individualidade de cada um, pode nos direcionar para ramificações de infinitas possibilidades, infinitas realidades aí que podemos vivenciar. Tá? Então não se fixem em algum conceito ou algum exemplo que eu trouxer. Tá? Então é somente para ilustrar, né, possíveis situações para que vocês verifiquem se faça sentido para vocês ou de acordo com a explicação de um exemplo vocês consigam chegar na verdade de vocês ou na situação que vocês vivenciaram e que faça sentido na mudança de realidade de vocês. Beleza, pessoal? Então esse aqui é o primeiro conceito que eu gostaria de já deixar registrado. Deixei nas outras e é importante deixar nessa também. Os exemplos que eu trago são sempre situações que são mais comuns, né? Que é muito comum acontecer na maioria dos casos, né? Então por isso que eu trago esses exemplos mais superficiais e lembrando então que vai variar com a história individual de cada um, beleza? Eu tenho meus contatos depois, se vocês nas reflexões, alguém ficou com alguma dúvida, eu gostaria de fazer alguma pergunta, né, que em alguma situação pessoal, né? Durante as lives, quem está participando ao vivo tem essa possibilidade da nossa interação aqui, eu fico atento aos chats aqui para responder as perguntas, mas se for algo pessoal, fiquem à vontade, depois me chamar no meu privado, né, que assim que tiver um intervalinho, vai ser um prazer responder vocês e tirar as dúvidas também. Beleza, pessoal? Bom, então vamos lá. Como eu disse, prisão mental, extensão / prisão emocional também. Então a prisão mental, em diversos outros encontros, outras oportunidades, né, nós desenvolvemos um raciocínio que eu não vou entrar nessa linha hoje, mas é bom fixar esse conceito também, né? A nossa consciência cria e molda a nossa realidade. Tudo que vivenciamos, tudo que escolhemos, fazemos ou deixamos de fazer, parte de gatilhos internos, escolhas que fazemos ao longo da nossa vida. Então a nossa vida são sucessões de fatias, de momentos, né, que nós vamos vivenciando de acordo com escolhas que fazemos ao longo da nossa vida, né? E o que está por trás das nossas escolhas, né? Então esse é o trabalho que eu venho desenvolvendo em paralelo, né, com a HQI. Quem já conhece a HQI, homeostase quântica informacional, é uma técnica, uma ferramenta que tenho muito orgulho e prazer em desenvolver e trabalhar com ela, que é uma ferramenta que permite ajustarmos internamente nossos conteúdos e, consequentemente, mudarmos a nossa realidade de forma consciente, né? Em paralelo a isso, né, eu venho desenvolvendo conteúdos e trabalhando na extensão, né, de conceitos, assuntos maravilhosos que permite a gente ter uma compreensão da nossa natureza humana, né? Então, o trabalho que eu desenvolvo em paralelo na plataforma Criando Destino vem desenvolvendo esses aspectos que estão por trás da natureza das nossas escolhas, né? Então, são duas linhas aí que eu venho trabalhando, são trabalhos distintos, mas que acabam se complementando, né? Veio fazendo muita diferença na minha trajetória individual e também dos meus alunos e clientes também, né? E eu gosto sempre de estar compartilhando com vocês, né? E esse conteúdo de hoje é um deles. Então, como os nossos aspectos inconscientes moldam a nossa realidade e as nossas escolhas também vão ditando, né, os eventos seguintes, quando nos encontramos em qualquer situação onde estamos estagnados, estamos presos em um determinado comportamento, um condicionamento, algum padrão, um ciclo repetitivo. Sabe aquela história que os anos vão passando e vamos vivenciando, vivenciando, vivenciando? A mesma situação, vão mudando os personagens e os roteiros são os mesmos, né? Então, esse aprisionamento, esse ciclo, esse condicionamento mental que vivenciamos, é uma certa forma um certo tipo de prisão, né? Se estamos presos então em um vício, preso em uma situação, preso em um relacionamento, preso em um trabalho que já não desperta aquela situação, satisfação pessoal, profissional, preso num relacionamento, preso numa cidade,
né, que a pessoa não gosta mais daquele ambiente ali, deseja mudar, mas tudo que ela tenta fazer volta ela para a mesma situação. Podemos, né, direcionar aí como certos tipos de aprisionamento. E como toda a nossa realidade parte, né, dessa projeção interna, né, desses aspectos inconscientes, então essa prisão, a raiz dela está dentro de cada um de nós, né? Então por isso que eu trouxe o tema prisão mental, mas como eu disse, a gente pode colocar aí, né, barra prisão emocional também, né? Porque dentro de cada um de nós, a um nível inconsciente, é como se estivéssemos aqui, né, de uma forma, a grosso modo, para ilustrar, né, de forma simplificada, nós temos o que? Dois mecanismos internos que são os principais por onde fazemos nossas escolhas, deixamos ou não de fazer certas coisas, vão ser os nossos gatilhos iniciais, né? Que são os nossos padrões mentais e os nossos padrões emocionais. Então, quando estamos fixos, engessados em certas crenças, certos padrões mentais, né, que são nossas crenças, nossos pensamentos, né? Todos esses padrões mentais, se estamos engessados, enraizados a certas crenças, consequentemente vamos ficar engessados e enraizados em comportamentos e realidades coerentes e condizentes com esses padrões mentais, né? E o mesmo vale para os nossos padrões emocionais. Então, quando estamos apegados, engessados, envolvidos emocionalmente com certas situações, fatos do passado, e aí uma coisa vai puxando a outra, né? Então, certas crenças, certos pensamentos do passado vão ter um envolvimento emocional, ou algum envolvimento emocional vai vir uma crença, um padrão mental para justificar essa emoção, e a junção, então, dessa prisão mental e emocional, né, consequentemente, vai gerar comportamentos que vão nos tornar prisioneiros, né, de certos comportamentos, ciclos, condicionamentos. Eu separei alguns tópicos, né, alguns exemplos para ilustrar aqui, de algumas principais crenças e alguns principais emoções, né, que são comuns, como eu disse no começo, né, então não é uma realidade absoluta, algo para ficarmos engessados. Então isso é por causa disso, né? Então aqui são exemplos, né, para ilustrar algumas, e vocês, né, nas reflexões individuais de cada um de vocês, vocês podem encontrar as que fazem sentido para vocês, né? Então no mental, o que nós temos então? Nossos pensamentos, as nossas crenças, nossos valores, aquilo que acreditamos, independente de ser uma verdade absoluta ou não. Se compartilhamos dessa crença, né, vamos buscar formas e escolhas para reforçar cada vez mais a nossa realidade. E se estamos presos, engessados nessa crença, né, como eu disse, consequentemente vamos vivenciar isso como um padrão fixo, onde nós vamos vivenciar. Algumas crenças, por exemplo, uma pessoa que vivenciou vários fatos na infância, e esses registros, seja por repetição, ou seja por a observação da experiência das pessoas que eram próximas dessa criança, principalmente das autoridades para a criança, né? Quem são autoridade para uma criança? Os pais, irmãos mais velhos, avós, tios, professores, líderes religiosos, né? Então, essa autoridade para essa criança. A experiência de cada um dessas pessoas vai ser o exemplo que essa criança vai ter. E, consequentemente, lá na frente, pode gerar crenças. Então, por exemplo, se o relacionamento dos pais é a primeira referência de relacionamento de uma criança, e ela observa que é um relacionamento conturbado, complicado, tem grande chance dessa criança, então, no padrão mental dela, ela acreditar que relacionamentos são complicados. Então, se ela compartilha dessa crença, né, a chance dela fazer escolhas e vivenciar situações no futuro para que ela compartilhe dessa realidade na sua experiência individual é muito grande. Então, quando nós estamos presos em um condicionamento, vamos pegar o relacionamento então, né, como exemplo. Se estamos presos em um relacionamento conturbado,
quais são as crenças que compartilhamos, quais são as verdades que nós acreditamos, ou passamos a acreditar, ou fomos ensinados a acreditar, né? Então, seja por essa experiência dos relacionamentos das nossas referências quando crianças, ou aquela que foram repetidas várias vezes, né? Então, o homem não presta, a mulher é interesseira, relacionamento nenhum dá certo, o casamento é para sofrer. Então, essas verdades, independente, né, se são verdades absolutas ou não, se a pessoa compartilha dessa crença e ela fica engessada, a probabilidade dela compartilhar isso na realidade dela é muito grande. Principalmente, então, se ela começar a unir essas crenças, esses padrões mentais, né, com as emoções dos fatos seguintes. Então, só de ter essa crença engessada já é uma chance muito grande dela reproduzir isso lá na frente como uma realidade. Isso triplica, né? Triplica esse modo de falar, mas aumenta muito quando se agrega algum envolvimento emocional junto a essa crença. Então vamos supor, no mental a criança tinha essas crenças, essas verdades em relação ao relacionamento dos pais. E no emocional, o que ela sentia? Ela sentia medo de ser abandonada, ficou com raiva quando os pais se separaram, sentiu algum certo tipo de culpa nos relacionamentos por causa desse relacionamento conturbado, né? Então, muito comum, né? Pais que ficam falando, o seu pai era carinhoso comigo, mas depois que a casa ficou cheia, né? Cheia de filhos, ele mudou e tal, não parou mais em casa e tal. Então, a criança, ao ouvir ou observar ou deduzir certas situações como essa, que é um exemplo, se ela já tinha a crença então de que relacionamento é ruim, e agora ela alimenta essa crença, esse padrão mental, com uma emoção, como culpa, por exemplo, a receitinha do bolo está feita. Então, futuramente, a probabilidade então dela vivenciar ou fazer escolhas para que vivencie esses comportamentos, essa realidade na sua experiência material é muito grande. Né? E conforme vai vivenciando, vai gerando novas emoções, vai reforçando as crenças e uma coisa vai puxando a outra, né? E aonde vai virando aquele ciclo vicioso. E aonde é que vira uma jaula mesmo, né? Vira um aprisionamento. Porque esse aprisionamento está onde? Internamente. Por isso que é importante desassociar mental e emocionalmente dos fatos. Compreender que situações do passado, né, e não basta só compreender, né, muitas das vezes vai acabar precisando trabalhar tudo isso, né? Por isso que é importante mexer nessas coisas. Muita gente fala assim, não gosto de olhar no passado, ficar remoendo coisas do passado. Só que a negação, negar o passado, né, pode ser uma forma de autossabotagem. E o fato de negar o passado ou fatos que vivenciou no passado não quer dizer que vai ser resolvido. Isso é tampar o sol com a peneira ou jogar concreto. Por quê? A nossa consciência, nós temos dois tipos de consciência. Nós temos a nossa consciência física, material, que está sujeita a variações do espaço e do tempo. Então, o nosso cérebro, por exemplo, onde armazena as nossas memórias, que estão armazenadas no cérebro, e o nosso cérebro ele é físico, né? Está sujeito a variações do espaço e do tempo, a nossa percepção física, material, né? Existe sim um tempo que corre de uma forma linear. Então, realmente, aquilo que aconteceu lá na sua infância, pela nossa percepção do tempo linear, a nossa visão física material, sim, realmente já passou. Só que as nossas emoções, os nossos sentimentos e os mecanismos que são os gatilhos da natureza das nossas escolhas, eles não estão no nível do nosso cérebro. Nosso cérebro ele responde a esses mecanismos. Então aquilo que nós expressamos no corpo, que nós chamamos de medo, de tristeza, de carência, de rejeição, de angústia, de raiva, de ira, de ódio, é uma bioquímica que o nosso cérebro vai fazer como resposta da nossa consciência, que está a um nível não local. Né? O nível não local não existe distinção de espaço e de tempo. É um eterno agora. Então, aquela tristeza, aquela carência, aquela rejeição de infância,
ela fica armazenada no nível da nossa consciência. E o nosso cérebro ele vai projetar isso no corpo. Então, realmente, os fatos que vivenciamos no passado já aconteceu. Hoje, você como adulto, você já pode ter compreendido várias situações que você como criança, ali naquele momento com 8, com 7, com 10 anos de idade, naquele momento não compreendia. E hoje, com a sua consciência de adulto, você pode compreender esses fatos. Ou a parte racional pode buscar justificativas para justificar uma emoção mal resolvida lá com 7, com 8 anos de idade. Só que, e na consciência? Que não existe espaço e tempo. Quem já acompanha meu trabalho de outras lives, de outros conteúdos que eu venho trazendo, a plataforma Criando Destino, que vemos desenvolvendo, né, um estudo profundo sobre as sombras psicológicas, e no meu Instagram também tem conteúdo, né, a gente já entendeu que na nossa consciência existem várias personalidades. Né? E essas várias personalidades, quando estão em desarmonia, né, ou algumas buscando harmonizar, essa que busca harmonizar ou jogar concreto em cima de uma dor do passado, essa pode ser a vozinha que fala em dentro, que já passou, que já resolveu. Só que para mensurarmos se realmente está resolvido, nós vamos olhar por onde? Pelos nossos resultados, que realmente pode ter sido resolvido sim. Né? Só que não é a vozinha que vai falar se resolveu ou não. Sendo sincero com nós mesmos, nós vamos olhar o que? Os nossos resultados. Né? Então, por exemplo, no relacionamento afetivo, você teve muito históricos de abandono no passado. Você se sentiu abandonada pelo pai ou pela mãe, né? Se sentiu injustiçado, se sentiu traído pelo pai ou pela mãe por uma escolha, por uma promessa mal cumprida. Se ali aquela criança sofreu com aquilo, hoje como adulta ela fala que compreendeu esse abandono, essa rejeição, essa frustração. Ah, não vou mexer no meu passado, já está resolvido, já né, passou a régua, como se fala, está resolvido. Beleza. Na prática, o que a pessoa vivencia? Ela projeta essa sensação de abandono em outras áreas da vida? Se ela não projeta, beleza, realmente, né, a chance de estar resolvido é grande. Agora, se na prática a vozinha fala, não, isso já passou, já entendi, meu pai foi embora, minha mãe mentiu para mim, fulano me abandonou por isso e aquilo, mas foi o melhor que podia ter feito. Ela entende isso, mas na prática tem histórico de traições, ou se sente traída pelo amigo, pelo marido, pelo filho, pelo companheiro, tem essa sensação de abandono, ou medo de ser abandonado, né, é constante, é corriqueiro, ou as atitudes, né, são condizentes e coerentes ali com essas emoções. Então tem grande chance de esse já esqueci, já resolvi, já compreendi lá atrás, ser apenas uma racionalização de um padrão mental. No emocional, está ali projetando essas emoções. Então por isso que é importante desassociar e aprender a olhar para cada parte interna nossa de forma fragmentada. Né? Essa harmonização tem que estar coerente com todas as nossas personalidades, não com apenas uma. E principalmente uma que movida somente por esse mecanismo de razão. Né? E quando estamos nessa prisão mental e emocional, eu separei então aqui alguns exemplos, né, de emoções que são muito frequentes nesse aprisionamento que engessam as pessoas em certos comportamentos, situações. Né? Ou numa prisão no trabalho, aquele trabalho que já não dá mais, que não traz nenhum prazer, nenhuma real satisfação pessoal e profissional, e a pessoa não consegue, né, sair dessa posição. Ou aquele relacionamento, né, falei dos abusos psicológicos também nos outros encontros, então aquele relacionamento que já não dá mais, que não deu, e a pessoa vai empurrando por anos e anos na barriga. Se com o mental ela já entendeu, o que prende ela? Grande chance de ter um aprisionamento emocional. Né? Então aqui são alguns exemplos de como que as pessoas, em algumas situações, se encontram presas. Trouxe alguns exemplos aqui simples, né, no mental, né, é muito mais profundo que isso, mas aqui alguns exemplos de algumas crenças, né, para vocês ir pesquisando. Então, para não ficar muito extenso o vídeo, né, porque aqui dá para a gente abordar muita coisa, né, ainda mais se a gente for entrar em aspectos individuais, então dá para estender muito.
né? De repente, depois no fechamento dessa live aqui, se vocês acharem, né, a gente pode fazer depois outros conteúdos, uma sequência, né? Então, vocês podem deixar no comentários, né, aí embaixo, tanto no YouTube ou quem estiver vendo pelo Instagram, deixar nos comentários, ou me mandar depois também no privado, né, que eu vou modelando conteúdos, trazendo de acordo com o interesse de vocês, ok? Então depois eu conto com esse feedback também, para não estender. Separei então no mental algumas crenças, e agora no emocional algumas emoções principais e alguns exemplos aqui rápidos para a gente ver como uma emoção pode aprisionar em um comportamento. A primeira emoção que eu separei aqui foi o apego, né? E vocês vão ver depois que eu citar algumas emoções aqui, que algumas estão até de mãos dadas com as outras, né? Algumas emoções surgem de uma disfunção de uma emoção anterior, né? O apego, por exemplo, o apego pode ser uma emoção que vai estar de mão dada com duas outras emoções, né, principais. Uma é a carência e o outro é o prazer, né? Que muitas pessoas associam o prazer ou os estímulos positivos com algo bom, né? Não que não seja, mas dependendo, a gente vai analisar sempre pelo ponto de desequilíbrio. Se uma emoção positiva está te desequilibrando, ela precisa ser observada e tratada tanto quanto as emoções negativas, né? Principalmente quando estamos falando de um comportamento onde a pessoa se encontra presa nele, né? Quer ver um exemplo? Uma pessoa, então, apegada a uma certa situação, tá se sentindo ali prisioneira naquele comportamento, né? Está aprisionada naquele ciclo vicioso. Uma das emoções pode ser o quê? O apego. Ela está apegada àquela realidade. Ela está apegada àquela situação. Isso pode limitar ela de sair dessa gaiola, desse ciclo, né? Só que esse apego, o que tem por trás dele? Ele pode ser, e aí é onde eu disse, né, essas duas emoções que vão estar bem próximas do apego, que é o prazer e a carência. Porque esse apego, ele pode surgir, na maioria dos casos, para estar o quê? Para estar tampando alguma lacuna que foi, algum vazio que ficou ali no passado. Então, por exemplo, uma criança que cresceu sem esse afeto paterno ou um afeto materno. Se ela tem essa carência dessa atenção, uma carência de atenção, ou de um carinho, ou de um incentivo, ou de um apoio, então pode começar com uma carência, e quando essa carência é suprida por alguém, com um elogio, com um ato de gentileza, ou até mesmo por educação, essa pessoa pode confundir esse gesto ou esse prazer com uma sensação de ser amada, de ser acolhida, né? E aí que é onde muitas pessoas acabam tendo grandes problemas nos relacionamentos afetivos, que muitas pessoas confundem esses gestos e vão gerando alguns estímulos positivos que vão tampando essas lacunas deixadas lá atrás, principalmente no período de infância. E como consequência pode gerar um apego. E esse apego pode ser uma forma de aprisionamento. Então percebe como que é muito profundo nessas questões, porque eu estou trazendo exemplos aqui rasos, mas se vocês explorarem, né, na individualidade de cada um, pode trazer reflexões muito importantes. E não é só o apego em si, né? Então aqui começa com uma carência, com uma tristeza, que depois gera com um estímulo positivo lá, que vai gerar um prazer, e 2 prazeres, 3, 4 prazeres. Esse acúmulo gera o quê? Aquele apego. E esse apego pode gerar essa estagnação em uma determinada situação, comportamento ou um ciclo. E depois, se o outro lado da moeda dessa situação tiver situações desagradáveis ou que já não faça mais sentido para a pessoa, né, é aonde ela pode empurrar pela barriga, tanto pelos apegos, ou por essas carências, ou esses prazeres que estão suprindo, né? Outra emoção próxima também desse apego, né, também em outras situações tendem a gerar esse aprisionamento nesses ciclos, é os medos, né? Medo de ser abandonada, medo de não encontrar outra pessoa, outra situação, outra oportunidade, né? E a pessoa prefere ficar naquela situação por medo do novo, né? Então o medo do novo também é como se fosse um cadeado também que prende muitas pessoas
né? E esse medo fica ali internamente, né? Então, essa prisão, mais uma vez, é o quê? É ali dentro. Então, a pessoa, por exemplo, vamos pegar, trouxe bastante exemplos aqui de relacionamentos afetivos, mas no profissional, uma pessoa que está ali numa situação no trabalho que já para ela não faz mais sentido. Então, ela talvez surgiu algumas oportunidades, algumas outras coisas que ela poderia ter feito, né, que talvez depois ela possa até se culpar por não ter feito, que aí vai gerando, né, aquele ciclo vicioso, mas ela não conseguiu romper essa barreira, ter essa movimentação de buscar algo novo e se encontrou estagnado, aprisionado ali naquela situação, daquela situação profissional, né, do exemplo. Nesse exemplo, se for pelo gatilho desse medo, medo do novo, medo de abrir mão do que já tem, esse medo está ali dentro, vai paralisar ela de possíveis ações físicas que ela pode fazer, de possíveis escolhas, né? Então por isso que é o que? É uma jaula interna. Fisicamente a pessoa pode estar livre para fazer o que quer. Tem uma situação interessante, né? Vocês já viram aqueles elefantes de circo? Vários encontros motivacionais, palestras motivacionais adoram utilizar esse exemplo e ele é bem didático para a gente entender a situação. Como que um domador ele doma um elefante? Quando ele é pequenininho, ele amarra o pezinho do elefante em um banquinho. Então, quando o elefante tenta andar, ele vai tentar uma, vai tentar andar duas, vai tentar andar 3 vezes, ele vai ver que ele não consegue arrastar o banco, e ele fica ali, ele é filhotinho, não consegue arrastar, ele entendeu que ele tem que ficar ali preso ali naquela situação. Quando ele cresce, ele já adquiriu uma massa física ali que ele consegue arrastar o banquinho. E ele está preso naquele mesmo banquinho. E ele já nem tenta, porque ele fica o quê? Ele fica preso naquelas frustrações, naquelas tentativas do passado, de quando era um elefante filhotinho, que ele tentou ir e não foi. Então agora, como adulto, ele pode andar e arrastar o banquinho por onde ele quiser. Só que ele já nem tenta, por quê? Ele já acredita que ele não consegue. Né? Então, estou usando, claro que o sistema, né, de um ser humano é mais complexo do que o de um elefante, mas é um exemplo interessante para a gente analisar. Né? Então, o ser humano, quais são as correntes que estão, a corda que está no banquinho do ser humano? As frustrações do passado, as crenças. Né? Então, aí nós temos então os padrões mentais e emocionais, né, que vai ser essa prisão mental e emocional, onde um adulto hoje tem total capacidade de se mover, de fazer escolhas, né? Tem uma capacidade incrível de criação da realidade, e isso fica limitado por esse banquinho lá de quando era criança. Né? Então os apegos, né? Trouxe aqui então apego, as carências, né? E agora eu vou trazer algumas outras emoções aqui, né? Que elas vão acabar se completando, né? Com esses exemplos anteriores. A outra é o quê? A chantagem. Quando sofremos chantagem, falei muito sobre a questão dos abusos psicológicos, né? Então aquela chantagem emocional, né? Que vai gerando as dependências emocionais também de algo, de alguém ou de alguma situação. Né? Então uma pessoa, por exemplo, que fica presa em um ciclo no relacionamento, por exemplo, quando o parceiro exerce essa chantagem emocional. Né? Se você terminar comigo, você não vai dar bem na vida, você não vai conseguir fluir, não vai conseguir caminhar, não vai conseguir caminhar sozinho ou sozinha. Né? No trabalho, né, o chefe, se você sair desse emprego, você não vai arrumar outro, não vai ter condições, ninguém vai te dar as mordomias, ou as regalias, ou os benefícios que você encontra aqui, e a pessoa se sujeita a determinada situação. Então aqui está de mãos dadas, né, com a dependência também emocional. Né? A dependência do carinho, a dependência do afeto, a dependência da aprovação do outro ou de alguém. Né? Que aqui caímos também numa outra emoção muito comum que gera essa prisão, né? Essa busca de aprovação. Então aqui nós temos, assim como o exemplo lá do apego, que tem a carência gerando o apego e os prazeres, né? Essas três que vão fechando em um ciclo, as buscas de aprovações também. Então pessoas que vivenciaram fatos também, assim como no apego, a situação da carência, né? Como
como aquele buraco que não tem fim, né? Temos também as rejeições. Pessoas que foram muito rejeitadas ou se sentiram rejeitadas, né? Que muitas das vezes o fato não é condizente com a percepção da própria pessoa. Então talvez a pessoa falou com uma intenção, mas a percepção para ela, ponto de vista dela, se sentiu rejeitada. Então essas rejeições, né? Esses acúmulos de rejeições, desaprovações, julgamentos, o que pode gerar nessa pessoa? Uma busca inconsciente de uma aprovação. Então, quando a pessoa está buscando a aprovação de alguém que talvez que já até faleceu, talvez nem está aí mais, o que essa pessoa vai encontrar com mais facilidade? Esse aprisionamento pode gerar essa estagnação em comportamentos ou situações. Então, por exemplo, muitas pessoas que no profissional é muito comum, adolescentes ou formandos, né, que escolhem determinadas áreas profissionais, alguns cursos, mas não por algo que a despertasse o interesse, aquela coisa que vibrasse internamente, né? Talvez porque meu pai era de tal profissão e meu irmão seguiu o caminho dele, e aí eles ficaram mais próximos, tinham mais assuntos para trocar mais ideias, né? Ficaram próximos. Será que se eu seguir por esse caminho também vou ser aprovado? Né? Será que se eu escolher esse caminho que é totalmente o contrário da carreira, do histórico que a minha família trabalhou, e se eu fizer uma escolha diferente, não vou ser aprovado? Né? Claro que esse diálogo, né, normalmente ele é feito pela parte inconsciente. Né? Que na psicologia, né, alguns estudos, vai variar de algumas áreas de estudo, mas aproximadamente ali o quê? De 5 a 12% é a nossa parte racional. É o que compreendemos com a nossa parte racional, né, que nós temos consciência. O restante está tudo a nível inconsciente. Então esses diálogos que nós temos para fazer essas escolhas, normalmente é essa parte inconsciente que vai fazer. Então ninguém vai entrar para uma faculdade e falar assim, meu pai dava mais atenção para o meu irmão mais velho, porque ele falava sobre, por exemplo, direito. Né? Eles discutiam leis e tal, e era o momento que eles ficavam batendo papo, conversando. Né? Então, se eu me tornar um advogado, eu vou ser aprovado pelo meu pai. Né? Então, ninguém vai fazer um vestibular de direito com esse diálogo. Né? Esse diálogo, normalmente, se ocorrer, ele acontece a nível inconsciente. Né? E aí, com a parte racional, né, com a parte racional, a mente vai buscar justificativas para validar essa escolha. Né? Porque, muitas das vezes, tomar consciência dessa escolha vai aflorar alguma carência, alguma rejeição, alguma dor, e o nosso inconsciente, por pior que sejam as escolhas ou as consequências que vamos colher, a nossa consciência vai buscar uma forma de nos proteger. Então essas escolhas são com a melhor das intenções. Então qual o cálculo que o inconsciente faz? Poxa, se eu acessar essa justificativa aqui, eu vou acessar essa carência do eu, não direito é legal porque, né, tá tendo um bom mercado, né, tá tendo uma carreira sólida, estruturada, não vou escolher direito. Né? Aqui um exemplo, tá, pessoal? Como eu disse no começo, não é que toda pessoa que escolheu por fazer direito vai ser por causa disso. Então, que é só para ilustrar esse diálogo que nós temos inconscientemente, né, internamente, e depois a parte racional vai buscar essas justificativas, e a junção desse mix de sentimentos, de crença, de tudo isso, né, acaba gerando esse aprisionamento, né, mental e emocional, e consequentemente físico também. Né? Bom, pessoal, então aqui eu trouxe, né, busquei trazer aqui de uma forma simples, né, didática, esses exemplos aqui para ilustrar. Né, espero que traga alguma clareza, né, levado, ou pelo menos o mais próximo de algumas respostas, né, para vocês. Essa aqui é a proposta desses nossos encontros. Né? Espero que vocês tenham gostado dessas sequências de aulas. Né? Gostaria de participar do feedback, né, de vocês. Então deixem nos comentários, né, se vocês gostaram dessa sequência, se está sendo válido, né, para vocês. Então serve esse feedback tanto quanto puxão de orelha, como
sugestões dos próximos temas para a gente estar abordando, né? Quem gostou, gostaria que pedir essa força de deixar esse joinha ou compartilhar com os amigos, que vocês acreditam que essa mensagem seja importante, né? Isso ajuda na divulgação do nosso trabalho também, né? Fico agradecido com vocês que puderem compartilhar e deixar esse joinha tanto aqui no Instagram ou no YouTube também, quem estiver assistindo. Beleza, pessoal? Bom, eu vou buscar trazer mais alguma sequência, né, de temas como esse, então conto com esse feedback de vocês, até para trazer os temas que são interessantes para vocês também, tá? Se tiver alguma dúvida, algum questionamento, alguma sugestão, alguma dica, fiquem à vontade então nos comentários, no privado também. Talvez alguém ficou sem graça, fazer alguma pergunta, alguma coisa pessoal, né? Algo aí que se identificou, que fez sentido na história, mas que deseja uma clareza maior. Então fiquem à vontade, se for algo pessoal, fiquem à vontade de me chamar no privado, tá? Se precisar de alguma ajuda, orientação, né? Estou aberto aí e disponível para poder, na medida do possível, aí, responder as dúvidas, perguntas, ok? Quem quiser conhecer um pouquinho sobre HQI, que eu comentei, tá? Fique atento nas minhas postagens, né? Conversando sobre HQI, tem um daqui a pouco, né? Às 8 horas, quem estiver assistindo a gravação já tiver passado, não der para participar, fique à vontade em seguir lá no meu perfil do Instagram, que eu vou postando os próximos encontros, tá? O curso de HQI nós vamos dar início na próxima semana, na quarta-feira, daremos início ao curso básico de HQI. Quem quiser conhecer e aprofundar ou saber mais informações, pode me chamar no privado, tá? A plataforma Criando Destino, quem quiser conhecer, consegue acessar grátis aí no meu perfil 2GVT do Instagram ou acessando o site criandodestino.com.br, tá? Vocês conseguem acessar e experimentar grátis aí por 7 dias. Então lá tem muita aula, tem muito conteúdo bacana lá na plataforma Criando Destino, e nós estamos numa sequência de aprofundamento aí nos estudos sobre as sombras psicológicas, tá? Inclusive segunda-feira teremos mais uma aula ao vivo para os membros da plataforma. E falei também sobre os relacionamentos. Quem quiser aprofundar, no meu perfil do Instagram tem um workshop lá que vocês conseguem acessar e adquirir através do link que está na bio do meu Instagram. Um workshop com reflexões profundas, bem interessantes sobre os relacionamentos afetivos. Tá? Então, se tem alguém que tem alguma dificuldade, algum problema, ou para manter, ou de encontrar aí um relacionamento afetivo, né, que muitas pessoas vêm me perguntando bastante sobre esse tema. Então, tem alguns conteúdos gratuitos no meu Instagram, no YouTube, e tem esse workshop que está bem legal, que está lá na bio do meu Instagram. E quem tiver interesse em acompanhamento ou atendimento individual, quiser saber mais também, pode me chamar no privado. Beleza, pessoal? Bom, gratidão a todos, mais uma vez aí pela participação, pelo carinho de vocês, e à disposição de vocês. Qualquer dúvida, estou às ordens para vocês aí nas minhas mídias aí, nos meus canais, ok? Gratidão, um abraço a todos e até a próxima live.